Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a esta aula Como Entender a Bíblia de Maneira Descomplicada. Eu sou o pastor Paulo Gregório e nesta aula eu quero falar sobre as 4 etapas de um processo de interpretação bíblica descomplicado. Antes de mais nada, quero pedir a sua atenção, o seu foco total. Então, de preferência, utilize fones de ouvido, esteja num local tranquilo, sem interrupções, sem distrações. Se estiver no computador, silencie o celular. Se você estiver no celular, silencie as notificações, feche as demais janelas, fique somente com esta aberta, tanto no computador quanto no celular, para que você dê foco total. Não é um vídeo de entretenimento, é uma aula que tem o potencial de realmente mudar a sua vida. Os objetivos dessa aula. Ao final desta aula, eu pretendo que você alcance alguns objetivos. Eu tenho algumas finalidades para com você, para que você obtenha resultados através dessa aula. Então, em primeiro lugar, o primeiro objetivo é apresentar um processo eficiente. E além de ser eficiente, é prático, de interpretação bíblica. Segundo lugar, é estar explicando quais as habilidades que você precisa desenvolver, que você precisa dominar, para que você possa interpretar a Bíblia de uma maneira eficiente. E também, em terceiro lugar, o terceiro objetivo é apresentar para você o meu método exclusivo, o método de interpretação da Bíblia, que é descomplicado. É um método para que você possa entender a Bíblia através de 4 etapas, entender com muita facilidade. Bem, para quem é esta aula? Esta aula é primeiramente para quem deseja nunca mais ficar diante de um texto bíblico, ficar diante da Bíblia aberta sem entender aquele texto. Se você quer acabar com isso na sua vida, se você nunca mais quer ter essa experiência desagradável de estar olhando um texto e não estar entendendo o que ele está falando, então esta aula é para você. Esta aula também é para quem deseja apresentar mais conteúdo, mais profundidade nas suas ministrações, sejam pregações, aulas na escola dominical, seja palestras, estudos bíblicos, seminários. Então, para que você tenha mais conteúdo bíblico, mais conteúdo aprofundado nas suas ministrações, então essa palestra, esta aula também é para você. E também esta aula é para aqueles líderes, tanto de igreja quanto de equipes, de ministérios, de grupos, de células, que desejam edificar os seus liderados através de estruturá-los, baseá-los na verdadeira, na legítima palavra de Deus. Fornecer para aqueles que você está cuidando uma base bíblica sólida. Então, você se enquadra em um desses casos? Se você se enquadra em um desses casos, então você é muito bem-vindo. Esta aula vai agregar muito para você. Por outro lado, se você não se enquadra em nenhum desses casos, então acredito que essa aula não tem nenhum conteúdo para você. Então, será o caso de você fechar esse vídeo e fazer outra coisa. Mas se você se enquadra num desses casos, se você realmente quer compreender a Bíblia, então você está no lugar certo, você está assistindo uma aula que vai verdadeiramente agregar ao seu conhecimento, que vai agregar ao seu ministério. Bem, eu vou desligar minha câmera para que você possa estar focalizando, sem distrações, foco total nos slides que eu preparei para você. Então, a partir desse momento, eu não vou estar mais aparecendo, você vai estar apenas ouvindo a minha voz. Então, vamos lá? Pronto, fechei minha câmera. Vamos lá. Quem sou eu? Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Paulo Gregório, sou pastor já há alguns anos, já desde 1994 que eu fui consagrado ao ministério, mas com experiências ministeriais, atuando em atividades pastorais desde 1988, 89, então tenho aí mais de 30 anos de experiência ministerial. Eu sou certificado em teologia como bacharel pela Universidade Menorá. Eu sou autor de sites, páginas e canais no YouTube, páginas no Facebook, e você está num dos meus sites.
é o site homiletica.com.br, ou então você está me assistindo pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube Discípulo Preparado. Eu também sou promotor de cursos, treinamentos, palestras e seminários, tanto de maneira online, como esta aula online que estou dando, como também de maneira presencial. Quero te chamar a atenção, quero te convidar para que você imagine por um instante se você tivesse um método que pudesse fazer do começo até o final, e ao encerrar, ao concluir esse método, você esteja interpretando passagens bíblicas de maneira automática. Você assimilou tanto esse método e você está dominando ele, que você automaticamente, sem nem pensar, você já vai estar aplicando ele, assim, para estar interpretando, né, a Bíblia, para estar compreendendo um texto bíblico, uma passagem bíblica, jamais ficando diante de um texto bíblico sem entendê-lo. Imagine, por um instante, você adquirindo essa habilidade, você dominando esse método. Seria interessante para você? Agora eu quero te perguntar, qual é o seu sonho? Você está aqui com um objetivo, você está aqui com um sonho, um desejo no teu coração. Então eu te pergunto, qual é este sonho relacionado, é claro, com compreender a palavra de Deus? Qual que é este sonho? Pense nele por um pouco. E também, qual é a sua meta? Qual a diferença entre sonho e meta? Na verdade, meta é um sonho datado, ou seja, um sonho com uma data. Eu quero fazer tal coisa até o final deste mês que estamos passando. Então, até o final deste mês eu quero atingir, eu quero fazer, eu quero realizar isso. Então deixa de ser sonho e começa a ser uma meta. Sonhos sempre vão ser sonhos, mas a partir do momento que você transforma numa meta, aí você vai estar trabalhando para realizar e assim você vai conquistar a sua meta, o seu objetivo. Então, qual é a sua meta, eu te pergunto, em relação a compreender a palavra de Deus? Eu quero que você pare agora, pare que você está aqui assistindo esse vídeo, pare, puxa uma caneta, puxa um caderno aí, um papel e escreva essa meta, ou seja, o teu sonho, né, o teu desejo, o teu objetivo e coloca uma data para que você alcance o seu objetivo. Então é muito importante que você faça isso. É claro que eu estou falando de uma meta relacionada com compreender a Bíblia. O que você quer? Você quer até o final deste mês estar se debruçando sobre um texto bíblico e conseguir compreendê-lo? Você quer estar aprofundando? Você quer até o final deste mês, até o final deste ano? Você quer estar enriquecendo pregações, preparando palestras, estudos bíblicos aprofundados na palavra? Aqueles textos que você não compreendia, você quer compreendê-los e quer aplicar na sua vida, quer aplicar em ministrações? Então escreva, pause esse vídeo e escreva a sua meta. Isso é muito importante. Meta, o que é? Sonho com data. Muito bem, acredito que você já escreveu sua meta, né? Agora eu quero te convidar a fazer outra coisa. Pense a respeito daquilo que eu vou te perguntar agora. Será que somente algumas pessoas nasceram com o dom de interpretar a palavra de Deus? Ou seja, é privilégio de uns poucos interpretarem a palavra de Deus? Lhes foi concedido um dom especial? Será que é somente algumas pessoas que nasceram com esse dom de interpretar a palavra de Deus? Vejamos o que diz a Bíblia. Claro, quem vai dar essa resposta é a Bíblia. Nós não podemos ficar especulando a respeito das coisas de Deus por nós mesmos. Nós temos que buscar a resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Então vamos lá. O que diz a Bíblia? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros. Preste atenção nessa expressão. A palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus, habite em vós abundantemente. E a palavra vai ensinar vocês, ou melhor, vocês vão se ensinar e se admoestar. Admoestar é um tipo de exortação, né? Um conselho mais rígido. Então vocês, né, uns aos outros, vocês vão estar se ensinando e vocês vão estar se corrigindo. E João 14:26, o próprio Senhor Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo que eu vos tenho dito. Então, nós temos essas duas passagens bíblicas que têm a resposta a esta
a esta pergunta, né? Será que somente algumas pessoas nasceram com o dom de interpretar a palavra de Deus? Então, mediante essas duas palavras, esses dois textos bíblicos, nós concluímos o seguinte: nós deduzimos a resposta bíblica sobre a questão se é somente poucos que podem interpretar a palavra de Deus. A resposta da Bíblia é essa: qualquer cristão com a experiência da salvação pode entender a palavra de Deus, pois ele, esse cristão, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esse salvo, esta mulher salva, já possui o Espírito Santo, que é aquele que instrui em toda a revelação da vontade de Deus. Então, te pergunto, diante dessa verdade bíblica, me responda: você tem a experiência da salvação? Você já nasceu de novo? Você tem o Espírito Santo de Deus habita em você? Então, se a sua resposta foi sim para ambas as perguntas, você pode interpretar a Bíblia sim, exatamente. Você pode interpretar a Bíblia. A própria Bíblia garante que você pode entendê-la, compreendê-la, porque como você vai ensinar e corrigir uns aos outros, né, falando em nível de igreja, se você não puder interpretar a Bíblia. Então, se o apóstolo Paulo nos exortou a ensinar-nos e a exortar-nos uns aos outros, é porque qualquer salvo pode interpretar a Bíblia sim. Se o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria em nós e ele nos estaria ensinando, né? Cadê o versículo? Consolador Espírito Santo, que ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que o Senhor Jesus disse está onde? Está na palavra de Deus. Então está nos evangelhos. Então o próprio Espírito Santo vai fazer o quê? Vai nos ensinar utilizando a própria palavra de Deus. Então a resposta é essa: sim, você pode interpretar a Bíblia. Agora, por que você não está conseguindo? Porque está faltando é somente o método. O método para que você possa compreender a Bíblia. Então existe um método, porque o Espírito Santo vai usar esse método para estar te iluminando e para estar te revelando a palavra de Deus, que é justamente o que eu vou lhe apresentar nesta aula. Nesta aula eu vou te apresentar o método de compreender, de interpretar a palavra de Deus. Então, esteja preparado, porque o que eu vou compartilhar com você nesta aula tem o potencial de mudar radicalmente a sua vida, mudar a sua compreensão da palavra, enriquecer o seu ministério, levantar você como um pregador, como um ensinador, como um conselheiro. Então esta aula tem um potencial muito grande. Então se prepare, porque o que eu vou compartilhar com você realmente é algo muito importante, algo que vai te abrir os olhos para muitas coisas. Pense nisso. Mais uma vez eu quero te convidar a pensar. Quando estiver interpretando a Bíblia de maneira natural, ou seja, naturalmente você vai assimilar o método e você vai estar aplicando o método de uma maneira natural, de uma maneira automática, e assim você vai estar interpretando a Bíblia através desse meu método descomplicado. O que vai acontecer com você, né? O que você vai poder fazer? Primeiro, você vai entender as passagens bíblicas que estiver estudando. Quando você abrir a Bíblia, você se deparar com um texto bíblico, você vai ter a capacidade de compreender aquele texto bíblico. Segundo, você vai acrescentar o seu repertório de pregações, de estudos bíblicos, de aulas, de palestras, exatamente com conteúdo bíblico, porque você vai ter maior compreensão da palavra de Deus, então automaticamente você vai acrescentar a tudo isso, né? todo esse aprendizado, todas essas revelações que você vai obter da palavra de Deus, você vai colocar aonde? Vai colocar nas tuas ministrações. Em terceiro lugar, você vai edificar aqueles que estão sob sua liderança com ministrações de nível avançado, mais aprofundadas, né? Ministrações mais aprofundadas, porque elas são baseadas na palavra de Deus. Então, 3 coisas que vão estar acontecendo com você quando você estiver interpretando a Bíblia de maneira natural. Entender as passagens bíblicas, acrescentar conteúdo às tuas ministrações, e você vai edificar aquelas pessoas que estiverem sob sua liderança. Você pode dizer: mas eu não sou líder. Mas você tem uma igrejinha, né, que é a sua casa. Então você vai edificar a sua casa, a sua família. Então, deixa eu lhe apresentar as 4 etapas
de um processo de interpretação bíblica descomplicado. Sim, vou te apresentar este método que vai abrir, né, que vai desbloquear a tua compreensão da palavra de Deus. E falar a verdade, isso é muito bom, né? Você poder compreender a palavra de Deus é algo excelente. Então, segura aí, preste atenção, eu vou te apresentar as 4 etapas de um processo de interpretação bíblica descomplicado. Antes, me permita apontar os 3 grandes problemas para quem tenta interpretar a palavra de Deus sem um método eficiente. Sim, infelizmente, isso acontece nas nossas igrejas. Isso acontece posso até dizer que com a maioria das pessoas. Um dos erros mais comuns é esse: tentar deduzir o significado de uma palavra ou expressão. Ou seja, praticamente é tentar adivinhar o que aquela palavra ou expressão bíblica significa. O que acontece? Por exemplo, alguém pode deduzir que Jesus era músico, pois ele tocou o esquife, como está em Lucas 7,14. E Jesus chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Se você não se lembra, mas acredito que você se lembre, essa é a passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então Jesus era músico porque ele tocou, porque ele tocou o esquife. Esquife é um instrumento musical. Outra expressão: o anjo tinha uma super cola na mão, um durepox, uma cola incrível que grudava nas brasas, como nós vemos lá em Isaías 6:6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, tenaz o que é? É uma super cola que tem na mão do anjo, do serafim, que grudou na brasa, que gruda na brasa. Mas será que é isso mesmo? Jesus era músico e o anjo tem super cola na mão, o serafim? Bem, por que se comete esses absurdos? A causa é que a pessoa não procura o significado daquela palavra ou expressão. Como eu disse, ele deduz, ele adivinha, tenta adivinhar o que significa aquela palavra. Então, ele não procura o significado daquela palavra ou expressão em um dicionário de português, uma coisa muito básica. E também num dicionário bíblico. Quando ele utiliza essas ferramentas, ele vai descobrir algumas coisas. O significado dessas palavras no dicionário de português. Esquife é o quê? É um caixão de defunto, caixão mortuário, uma caixa de madeira usada para enterrar defuntos. Eu faço uma ressalva aqui, que eu acredito que naquele tempo não se usavam caixões. O defunto era preparado com lençóis e depois colocado num tipo de uma rede, como se faz, acho que ainda faz em alguns lugares do Nordeste. Não era um caixão de madeira. Mas aquilo se chama o quê? Aquele lençol, aquela rede dobrada, é o esquife. Então Jesus tocou aonde? Ele tocou realmente no defunto. Tocou no defunto e disse: levanta. Então não é um instrumento musical como alguém pensou. E tenaz não é cola. A pessoa ligou com o nome de uma cola famosa, principalmente aqui em São Paulo. Mas tenaz é uma ferramenta para manusear as brasas, que é isso daqui, esse tipo de um alicate gigante. Então a pessoa pega isso aqui com as mãos e aqui vai a brasa. Para manusear a brasa ele usa isso. Então tenaz é isso. Então uma simples consulta do dicionário, dicionário bíblico ou dicionário de português mesmo, vai descobrir que esquife é aquele preparo do defunto. Hoje em dia é um caixão, naquele tempo acredito que não era. E a tenaz é essa ferramenta para manusear as brasas, uma ferramenta de ferro. Outro erro comum, eu falei do primeiro erro, que é deduzir o significado de uma palavra, tentar adivinhar. Infelizmente, muita gente faz isso. Muita gente até que está em cargo eclesiástico, que está em liderança, faz isso. Tenta adivinhar o que significa uma palavra, expressão bíblica, e acaba fazendo absurdos. Eu trouxe 2 exemplos aqui extremos, mas não é incomum ter enganos desse tipo, e o pior, que levem para a heresia. O segundo erro comum é querer entender uma passagem bíblica, baseando no nosso tempo, no nosso lugar, no nosso local que vivemos, no nosso país, na nossa cidade, na nossa região, da nossa cultura e nos nossos costumes. Infelizmente isso é muito comum. As pessoas
é querer entender uma passagem se baseando em como as coisas são agora. Acreditar, por exemplo, que a Bíblia ordena que as mulheres usem véu para cobrir os cabelos. É um mandamento bíblico, toda mulher deve usar véu quando for orar, quando estiver na igreja. Baseando-se em 1 Coríntios 11, 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. É um mandamento de Paulo para a igreja em Corinto. Então, como eu disse, a pessoa tenta interpretar isso com os costumes de hoje, como é as coisas aqui no Brasil, principalmente na região que a pessoa mora, com os costumes nossos, no nosso tempo, da nossa época. Então, a causa é desconhecer a cultura e os costumes do lugar e do tempo daquela passagem bíblica. Qual era o costume naquele lugar, na cidade de Corinto, na época de Paulo? As mulheres infiéis ao marido, né, as mulheres que traíam o marido, ou as prostitutas, para os gregos, elas estavam com a cabeça raspada. Então a prostituta, ela raspava a cabeça. A mulher que traísse o marido desonrava ela, raspando a cabeça dela, mostrando que ela era a mulher que tinha traído ele. Para os judeus, era a mulher sem véu. Então, mulher sem véu na rua, publicamente, é uma prostituta. Ou então, uma mulher que o marido tirou o véu dela, está envergonhando ela publicamente, mostrando que ela o traiu. Então, eram esses os costumes, tanto para os gregos, que era aquela igreja em Corinto, era formada por gregos que moravam, né, ali, habitavam na cidade de Corinto, a igreja está sendo formada lá. Então, existia esse costume. Uma mulher com cabeça raspada era uma prostituta, e para os judeus, uma mulher sem véu era uma prostituta ou mulher infiel. Então, a interpretação correta desse texto, se baseando, né, entendendo esse costume, né, a cultura daquele tempo, e trazendo para os nossos dias e para o Brasil, é o seguinte: as mulheres cristãs, através de sua aparência exterior, devem se diferenciar das adúlteras e prostitutas. Ou seja, o que uma mulher adúltera e prostituta ela tem a sua maneira de ser, naquilo que ela demonstra, seja nas suas roupas, na sua forma de ser, né, nos seus penteados, ou seja, na aparência exterior de uma mulher, se ela é prostituta ou se ela é uma mulher adúltera, então a crente, a mulher serva de Deus, ela deve ser diferente, para que ela não seja confundida com essa mulher. Então esta é a interpretação correta desse texto. Terceiro erro. O terceiro erro nessa lista é um dos mais graves, tá? Criar um ensinamento errado em cima de uma passagem bíblica isolada, ou seja, arrancar um texto do seu contexto. Por exemplo, ensinar que o crente pode alcançar tudo o que quiser, né? É uma mensagem que é muito preferida por muitos pregadores, por muitos avivalistas, e certamente que você já ouviu a aplicação deste versículo, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou na outra versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Certamente que você já ouviu sendo aplicada essa expressão, talvez até você mesmo já tenha utilizado, ensinando que o crente pode alcançar tudo o que quiser. Pode alcançar sua saúde, pode alcançar a promoção, pode alcançar a melhor casa do bairro, o melhor carro da cidade, a mulher mais bonita se ele for solteiro, ou o marido mais bonito se ela for solteira. Então, você pode todas as coisas em Cristo. Tudo aquilo que você quiser, você pode alcançar em Cristo. Certamente que você já ouviu alguma coisa parecida. Mas isso o que é? É tirar do contexto. É criar um ensinamento em cima de uma passagem isolada. O contexto são os versículos 10 a 18 do capítulo 4 de Filipenses. Se você ler essa passagem, eu recomendo que você depois leia essa passagem, você vai perceber o seguinte: Paulo está agradecendo o cuidado, né, o cuidado financeiro, a oferta que a igreja em Filipos lhe enviou, mesmo sendo ele capaz de se adaptar a qualquer situação de aflição ou necessidade. O que Paulo está dizendo é: podia suportar todas as adversidades em Cristo. Ele dizia: eu sei me contentar, sei eu ter alguma coisa, estar em lugar confortável, estar em local desconfortável, eu sei estar dormindo numa casa, num quarto confortável, ou estar num lugar sem conforto, com frio.
eu sei estar livre, eu sei estar preso, eu sei ser bem alimentado, eu sei estar numa mesa farta, eu sei também passar fome. Então ele diz, posso todas as coisas naquele que fortalece. Todas as coisas que ele está falando posso passar por todo tipo de adversidade. Em Cristo eu já estou apto a suportar todas as adversidades. Muito diferente do que se prega, não é verdade? Só basta fazer o quê? Não tirar aquela palavra do seu contexto. Dá uma olhada no contexto, que assim você vai ter uma interpretação correta da palavra de Deus e não vai ensinar abobrinha, como se diz aqui em São Paulo, ou ensinar besteira, ensinar heresias. Bem, um pouco da minha história, tá? Quando eu comecei, né, eu praticamente nasci na casa de Deus, fui criado na casa de Deus e logo nos primeiros anos de jovem e depois, logo que eu me casei também, eu casei jovem, com 21 anos, já comecei a ser utilizado na obra de Deus. E quando eu comecei, eu entendi as passagens bíblicas de acordo com o que fui ensinado. Então aquilo que eu via nas pregações, eu me baseava naquilo e falava a mesma coisa, entendia a mesma coisa, usava da mesma forma, aplicava na minha vida. Se eu tinha a oportunidade de trazer uma palavra, eu trazia também baseado naquilo que eu aprendera. Só que, mais tarde, eu aprendi com mestres, né, seja através de livros que eu estudei, seja através de escolas bíblicas, de seminários que participei, do curso teológico. Então eu aprendi com mestres a questionar tudo o que eu havia aprendido. Tudo que eu aprendera sobre um texto bíblico, eu tinha que questionar. Mas será que realmente essa é a interpretação correta desse texto? Então eu aprendi que eu deveria confirmar por mim mesmo cada interpretação bíblica. Ou seja, cada coisa que eu tiver ouvido falar, né, sobre aquele texto, agora é confirmar. Realmente é isso? Então, quando eu ia estudar um texto, eu esquecia aquilo que eu tinha ouvido, eu procuro esquecer aquilo que eu ouvi, que eu sei daquele texto, e eu procuro chegar à conclusão para saber se realmente aquilo que eu aprendi ou se aquilo que eu aprendi está errado. E fazendo isso, o que acontece? Graças a Deus que eu utilizo o método de interpretação que me dá o quê? Segurança em estar entendendo corretamente a palavra de Deus. Então, quando eu estou com o texto, estudando, ou quando eu estou em cima de um texto pregando, ou ensinando, ministrando uma palestra, eu tenho segurança que eu estou entendendo corretamente aquele texto, aquela passagem bíblica. Além de me mostrar o que? Detalhes preciosos, porque eu me aprofundo no texto bíblico e eu descubro novas verdades, né? Verdadeiras pérolas escondidas nas Escrituras. Isso me dá o quê? Pregações diferenciadas. Isso acrescenta mais conteúdo e coisas novas nas minhas pregações, nas minhas palestras e nos meus estudos bíblicos. Bem, agora sim, agora eu vou compartilhar com você, né, já falei aqui dos 3 erros, né, os 3 erros mais comuns. Não procurar entender o que aquela palavra, né, a expressão, compreender o significado real, né, confirmando aquilo através de um dicionário de português, de um dicionário bíblico. O segundo é eu ignorar os costumes, querer entender aquela passagem nos costumes atuais, esquecendo que existe uma grande diferença dos costumes da época e os costumes atuais. E o terceiro é arrancar uma passagem do seu contexto. Então, interpretar isoladamente a passagem. São os 3 erros mais comuns. Mas então vamos ver agora a forma correta. E a forma correta é através de 4 etapas simples de um processo de interpretação bíblica descomplicado. Como eu disse no princípio, se você quer compreender a palavra de Deus, então você está no lugar certo. É simples, mas não é fácil, porque é um processo, e todo processo tem uma certa elaboração. Você precisa elaborar, você precisa trabalhar. Não é automaticamente que você vai ter o olho no texto e vai compreender. Existe um processo, existe um trabalho de interpretação. Se este é o seu caso, continue comigo aqui. Se você está disposto a entender a palavra de Deus, está disposto a trabalhar para isso, então você está no local certo. Então vamos lá, primeira etapa. Primeira etapa é você fazer uma abordagem panorâmica do texto, para se obter uma compreensão do quadro geral que aquele texto trata. Ou seja, procurar obter uma visão abrangente do conteúdo daquela passagem. O que me vem à mente como ilustração, hoje em dia está em moda, né, os drones, né, as filmagens através de drones. E se você já viu, existem muitas aí no YouTube,
é bonito, né? Que aquele aparelhinho lá, ele levanta com a câmera, né? E ele dá uma perspectiva diferente. E então, se está no teu bairro, você vai ver coisas que você não via. Se está numa cidade, você vai ver detalhes que você não via. Então, você vai ter uma visão geral, né? Uma visão panorâmica daquele pedaço onde o drone está. E assim você também, da mesma maneira, você vai fazer uma abordagem panorâmica do texto, para se obter o quê? Uma compreensão do quadro geral que aquele texto trata. A segunda etapa é fazer uma abordagem detalhada do texto. A primeira, panorâmica genérica. A segunda, detalhada, abordagem detalhada do texto, para se obter uma compreensão acurada do que trata aquele texto, ver os detalhes daquele texto, ou seja, examinar minuciosamente aquela passagem. Usando a mesma metáfora do drone, então quando você usa o drone, você levanta ele, você tem uma visão alta, né? Uma visão panorâmica, uma visão geral. Então imagine o contrário, ele descendo, pousando na calçada, e você, ou no terreno, na grama, ou seja, onde ele pousar. O que acontece? A câmera vai pegar o quê? Os detalhes. Lá de cima você via, por exemplo, um gramado, você vê uma coisa verde geral. Quando ele pousa, você vê, né, naquele pedacinho onde ele está, você vê os detalhes daquela grama, as folhas da grama, você vê até algumas, grama não tem folha, mas lá tem uns cachinhos, né? Então você vê detalhes ali daquele terreno. Então, da mesma maneira, primeira etapa, visão geral. E segunda etapa, visão detalhista, você vai ver os detalhes do texto. A terceira etapa. Terceira etapa, você vai procurar o significado literal do texto. Ou seja, você quer entender o que aquele texto significava para o escritor original e para os seus destinatários. Então, como eu vi, né, quando eu trouxe aqui o relato daquele texto, né, daquele versículo de Filipenses, então, procurar saber o que significava aquela expressão de Paulo para os filipenses, conforme eu mostrei aqui. Eu mostrei o que significava literalmente. Literalmente, Paulo estava dizendo para as mulheres, ora, não se aparente, né? Não tenha a aparência de uma mulher adúltera ou de uma mulher prostituta. Você não pode, como uma serva de Deus, ter uma aparência de uma mulher prostituta, de uma mulher infiel. Você está desonrando ao seu marido, você está desonrando a igreja, além de desonrar a si mesma. Então, procurar o significado literal do texto. Nós encontramos aquele texto, eu trouxe aqui uma demonstração para você. Então você vai buscar o sentido primário, ou seja, o que queria dizer Paulo quando escreveu aquilo, Moisés quando escreveu aquilo, Samuel quando escreveu aquilo, né? O que queria dizer o salmista Davi quando escreveu aquilo. E as pessoas que leram aquilo em primeira mão, qual que era o significado para elas. Então, o significado primário, o significado literal, o significado original daquele texto. Então, a terceira etapa é procurar este significado. E a quarta etapa é procurar o significado atual do texto, para entender o que ele representa para os dias atuais, ou seja, descobrir o que ele exprime para a nossa realidade, aplicar aquele princípio bíblico na realidade atual. Voltando à expressão de Paulo, eu já coloquei aqui, que hoje em dia nós aplicamos, esse versículo serve nos dias atuais para que as mulheres fujam da aparência da sensualidade, da aparência da devassidão. Então, é este o significado atual desta passagem. Então, primeira etapa, visão panorâmica. Segunda etapa, visão detalhista. Terceira etapa, significado literal, original. E quarta etapa, o significado atual, a aplicação daquele princípio para os dias atuais. Então, são essas as 4 etapas de um processo de interpretação bíblica sem complicações. Não estou me aprofundando na hermenêutica. Tudo que eu estou tirando aqui é baseado na hermenêutica, que é a ciência, que é o estudo, né, que é a matéria da teologia dedicada à interpretação do texto bíblico, interpretação da Bíblia. A hermenêutica ela é complicada. Se você já leu um livro de hermenêutica, você vai perceber que realmente é muito técnico, é complicado. Mas eu tirei esses princípios de uma forma mais descomplicada, de uma forma mais facilitada, de uma forma mais prática, que você aplicando, você vai ter resultados, você vai compreender
o texto. Então, espero que você tenha percebido o quanto é importante dominar este processo de interpretação. Para quê? Para não cair nos erros e evitar os problemas que eu já relacionei aqui nesta aula. Lembra-se que eu perguntei lá no início desta apresentação se apenas uns poucos tinham o dom de entender a Bíblia? Lembra que eu fiz essa pergunta? E agora, você já tem convicção da resposta? A resposta é: qualquer cristão com a experiência da salvação pode entender a palavra de Deus, pois ele já possui o Espírito Santo, que o instrui em toda a revelação da vontade de Deus. Ou seja, para o salvo em Cristo entender a palavra de Deus, basta apenas dominar este método descomplicado das 4 etapas de interpretação. Então, você já percebeu isso? Já compreendeu isso? Lembra-se daquela meta que você escreveu no início desta aula? Essa meta que você escreveu no início desta aula, ela deve estar dentro de uma dessas conquistas que o método proporciona. O método de interpretação bíblica das 4 etapas proporciona. Então, a tua meta deve estar relacionada com entender a passagem bíblica que estiver estudando. Ou e mais, acrescentar conteúdo bíblico ao seu repertório de pregações, de ministrações, estudos bíblicos e outras palestras, aulas e palestras. Ou edificar aqueles sob sua liderança, com ministrações de nível avançado, aprofundado, ministrações, edificações baseadas na palavra de Deus. Então, a tua meta deve estar relacionada com uma dessas conquistas. Agora eu quero te dizer uma coisa: a sua meta é possível você realizar, e em pouco tempo. Sim, para realizar essa sua meta, basta apenas você dominar este método das 4 etapas para a interpretação da palavra de Deus. Quando você domina esse método, você realiza a sua meta. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Aplicando o conteúdo que eu compartilhei com você nesta aula, você certamente já vai aumentar a sua compreensão da Bíblia. Isso é certo, você já vai sair desta aula diferente. Lembra-se dos propósitos dessa aula que eu falei no princípio? Então você já ganhou. Você esteve comigo aqui, se prestou atenção, se anotou. Basta você aplicar que você já vai ter um grande crescimento na sua compreensão da Bíblia. Agora, eu quero ajudar você a atingir sua meta em pouco tempo. Eu quero ajudar você a ir para o próximo nível. Eu quero ajudar você a ir para o próximo passo. Sim, essa é a sua grande oportunidade de interpretar a Bíblia sem regras complicadas e assim enxergar as verdades eternas que estão lá no texto bíblico. O meu método que vou lhe apresentar agora é a minha maneira simples e eficiente para você aprender a compreender a Bíblia sem complicações. É um método descomplicado de interpretação bíblica para aprender em apenas 7 dias. Você pode, dedicando um dia para estudo, e 7 dias você consegue já cursar, fazer todo o método e já pode estar aplicando ele na sua vida. Você já viu que muitos irmãos, e até mesmo líderes, infelizmente, estão sofrendo por se basearem em interpretação errada da palavra de Deus. Eles ignoram as bases da interpretação bíblica e cometem erros básicos, ingênuos, até mesmo ridículos, ao tentarem extrair conceitos das Escrituras, e até mesmo alguns estão crendo em heresias, o que é pior. Eu chamo essa base de 4 etapas do processo de interpretação bíblica descomplicado, como você já viu nesta aula. Quando você aplica essas 4 etapas em sua interpretação bíblica, o que acontece? O texto bíblico se abre diante dos seus olhos. E é uma experiência maravilhosa quando você está estudando a Bíblia e aplicando o método e você percebe que o texto vai se abrindo, você vai enxergando coisas novas e coisas maravilhosas. Você se alegra ali no Espírito Santo, porque o Espírito Santo utiliza o método para te mostrar joias que são escondidas ali no texto. E você vai se enriquecendo de conhecimento da palavra de Deus. E você enxerga novas revelações.
das Sagradas Páginas para você aplicar em sua vida. Ou seja, você vai descobrir coisas novas naquele texto que você não enxergava antes. E até mesmo textos conhecidos que você aborda, que você já aprendeu de um jeito, ou você vai perceber que aquele texto significa outra coisa, ou você vai aprofundar ainda mais, vai descobrir coisas novas naquele texto. E além disso, também vai poder contribuir para o consolo e para a edificação dos irmãos, seja em suas pregações, estudos bíblicos, aulas da escola dominical, palestras ou conferências. E é justamente isso que eu ensino em meu curso online, Como Entender a Bíblia em 4 Etapas. Como que é o curso? O curso são videoaulas, assim como essa que você está assistindo aqui. Só que elas não estão abertas, estão numa plataforma de ensino à distância, uma plataforma moderna, de fácil navegação e com muitos recursos que você vai obter lá. Então, como são videoaulas, você pode assistir em qualquer dispositivo conectado à internet, computador, notebook, tablet, celular, Smart TV. Você vai estudar em qualquer dia e horário. Não existe o horário para você ter que estar naquela aula. Não, você vai estudar em qualquer dia e horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no feriado, domingo, sábado, dia de semana, a hora que você quiser. E em qualquer lugar onde você tiver uma conexão estável à internet, você vai poder assistir às aulas. Pode assistir às aulas quantas vezes quiser, pode repetir, pausar, voltar. Você está no controle, pois são aulas gravadas. Então você tem todo esse controle sobre as aulas. Além das videoaulas, você também vai receber as apostilas, sim, apostilas em formato PDF, que você vai baixar para o seu dispositivo, seja seu computador, seu tablet, seu celular, e você vai poder estudar em qualquer lugar. Só que dessa forma, sem necessidade de estar conectado. Sim, as apostilas estão no teu celular, por exemplo, ou no teu tablet, ou no teu computador, então você não precisa estar conectado para abrir as apostilas. E você pode, inclusive, imprimir em papel. Se você gosta de fazer anotações, como eu, então você vai imprimir em papel e você vai fazer as suas anotações. Após a conclusão do curso, tem mais, hein? Você vai receber esse lindo certificado, que é também em PDF, que você pode imprimir num papel especial, pode emoldurar e vai colocar em local de destaque, na tua sala, no teu escritório, no teu gabinete, onde você quiser. E vai ser um memorial da sua capacitação em interpretação bíblica e também vai fazer parte do seu currículo ministerial. Nessa promoção que estou fazendo neste vídeo, você ainda vai ganhar esse bônus incrível, o e-book 3 dicas de ouro para você ter mais tempo. Nós sabemos que nos dias atuais, uma das questões mais complicadas é a falta de tempo. Então, através desse e-book, você vai ter 3 dicas de ouro para você o quê? Reorganizar a sua vida. Tempo é questão de prioridade, é questão de organização. Então você vai saber como você vai reorganizar a sua vida para você ter o quê? Produtividade. Porque quando você está desorganizado, você está tumultuado, a tua vida está tumultuada, então a tua produtividade cai, você se atropela você mesmo. Você esquece de tarefas. E você fica o quê? Estressado. Então, através do e-book, você vai reorganizar a sua vida, ter produtividade e vai eliminar o estresse. E você vai ganhar qualidade de vida, porque você vai estar melhor, vai se relacionar melhor, não vai descarregar teu estresse na tua família, no teu chefe, nos teus funcionários, nos teus clientes, nos teus fornecedores. Não, você vai viver, né? Vai ter qualidade de vida. E adquira com toda tranquilidade, porque eu dou uma garantia incondicional de 7 dias, eu estou assumindo a responsabilidade da sua compra. Se você não gostar, basta você enviar uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, pedindo o seu dinheiro de volta, cancelando, e você vai ter todo o seu dinheiro de volta sem precisar justificar, tá certo? Apenas uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, dentro desses 7 dias que você vai experimentar e conhecer. Se não gostar, é só cancelar, e você vai ter a devolução de todo o seu dinheiro. Agora eu quero te perguntar, quanto vale para você nunca mais ficar diante da Bíblia aberta sem entender o que está escrito? Ou seja, agora você vai ter textos bíblicos diante de você e você sabe como compreender aquele texto. Você vai ter um método que vai te ensinar como você compreender aquele texto. Quanto vale para você poder entender o que aquela passagem bíblica está dizendo para você? Ela está conversando com você também.
Então você entender o que aquela passagem bíblica significa para você. E quanto vale para você poder com facilidade, sem complicações, obter conteúdo bíblico para a sua pregação, estudo bíblico, aulas da escola dominical, palestra ou conferência. Quanto vale tudo isso para você? Concorda comigo que obter todos esses benefícios é de alto valor, né? Como essas barrinhas de ouro que estão aqui na ilustração? Concorda que está capacitado para encontrar os tesouros profundos da palavra de Deus não tem preço? Concorda comigo que obter todas essas conquistas através do curso vale um investimento de R$500? Entretanto, você vai investir menos que a metade disso. Preste atenção nesta promoção para você que está aqui comigo nesta aula. Adquira o curso Como Entender a Bíblia em 4 etapas, que são as videoaulas, as apostilas em PDF, certificado em PDF e mais esse bônus e-book 3 dicas para tempo. Tudo isso dentro da garantia incondicional de 7 dias. Então só o e-book, o valor desse e-book, quanto você vai ganhar? E você não está pagando nesse e-book. Esse e-book tem um valor até maior do que você vai pagar pelo curso. Então, tudo isso você vai investir apenas R$147. Não, tem mais um desconto. Tem mais um desconto de 33%. Hoje, através desse vídeo, você vai investir apenas R$97. Isso mesmo, R$97. E você ainda pode parcelar em 12 parcelas de R$9,70, menos que R$10. Você pode pagar R$97 à vista por cartão de crédito ou boleto, ou parcelar por cartão de crédito. Como é que você faz para adquirir o curso? É simples, siga esses passos simples. Primeiro, clique no botão que está aqui abaixo do vídeo. Você vai ser direcionado ao site seguro do Eduz, faça o seu pagamento lá por cartão ou por boleto, e depois que o seu pagamento for confirmado, você vai receber o seu acesso através do seu e-mail. Fazendo por cartão, em mais ou menos 15 minutos, você já vai estar dentro da plataforma do curso, já vai estar assistindo a aula de apresentação que eu dou logo na abertura do curso. Agora te pergunto, você quer investir e adquirir esses benefícios ou você prefere continuar tentando, mas sempre está com essa dificuldade em compreender a Bíblia? Sempre está correndo o risco de estar acreditando em heresias, de estar engolindo sapos, né? Interpretações erradas da Bíblia. E você mesmo não conseguindo compreender o que um texto bíblico fala com você. Essa é a sua preferência? Acredito que não, né? Acredito que você quer o quê? Você quer mudar essa história. Então muda essa história a partir de hoje. Clique no botão aqui abaixo e adquira o curso Como Entender a Bíblia em 4 etapas. Faça isso e eu já quero estar dando as boas-vindas. Já está chegando alunos, então todos eles já estão recebendo as minhas boas-vindas. Eu quero te dar também as boas-vindas. Clique no botão e já receba as minhas boas-vindas ao time daqueles que estão mudando a sua história, que estão aprendendo a interpretar a Bíblia em 4 etapas, aprendendo a compreender a Bíblia de maneira descomplicada. E o nosso time, a nossa equipe do Discípulo Preparado, esperamos que você aprenda ainda mais conosco. E nós temos certeza que você vai aprender muito conosco. Então é isso daí. Receba as minhas boas-vindas. Aguardo você lá no curso. Para tanto, clique no botão abaixo, faça o seu pagamento e nos encontramos lá nas aulas. Até lá, obrigado por ter estado comigo nesta aula. Deus lhe abençoe.